Eu gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no Salmo de número 57. Salmo 57. Eu vou estar compartilhando com os irmãos na versão A da revista atualizada. Aí vamos estar projetando também. Salmo de número 57. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplanda a tua glória. Armaram redes aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, desperta lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e toda terra esplenda a sua glória. Amém? Vamos orar, irmãos? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Amado Deus, hoje nos reunimos diante do Senhor para meditar esse salmo de seu servo Davi. Nesse salmo, Davi compartilha suas dores e aflições diante de ti. Assim como Davi, muitas vezes nos encontramos em situações difíceis, ó Deus, cercados de dificuldades, ameaças, inimigos. Senhor, que possamos, guiado pelo seu Santo Espírito, abrir os nossos corações para receber as lições preciosas que a sua palavra nos oferece. Confiamos em sua misericórdia e fidelidade, ó Pai. É em nome de seu Filho Jesus que oro. Amém. Amém. Amados, esse Salmo de Davi é uma continuação do Salmo 56. E ele é classificado como um salmo de lamento, onde o salmista ele expressa as suas dores e aflições diante de Deus. Esse salmo de lamento, eles são vitais pela honestidade da fé. E eles seguem uma estrutura bem característica, que inclui uma invocação, o salmista chama a Deus, um lamento, o salmista descreve a sua situação de sofrimento, uma súplica, o salmista faz pedidos específicos a Deus, uma confiança, o salmista expressa a sua confiança na fidelidade e misericórdia de Deus, e por vezes louvor. Muitos dos salmos de lamento, eles terminam com um louvor e adoração a Deus, mesmo antes da situação ser resolvida. Eles representam a maneira como os crentes se voltam para Deus em tempos de dificuldade, buscando conforto e orientação divina. No contexto específico do Salmo 57, ele se desenrola após Davi fugir para a caverna de Adulão,
perseguido por Saul e seus seguidores. Davi, ele se sente à beira da morte. Sua vida está ameaçada por feras sedentas de sangue. Essa situação extrema ilustra que os salmos de lamento refletem as mais profundas emoções humanas diante das adversidades. E, frente a situações semelhantes, somos levados a refletir. Como nós enfrentamos as nossas adversidades? Quando a esperança se torna uma miragem distante e a alegria não passa de uma palavra de expressão vazia, como nós encaramos os períodos mais sombrios da nossa alma? Às vezes nós podemos optar por remédios. Podemos ir por esse caminho. Ou, às vezes, nós podemos enveredar por caminhos mais perigosos, como bebidas ou outros vícios. Mas esses meios, embora eles proporcionem um alívio momentâneo, e vamos deixar bem claro aqui, momentâneo, eles não eliminam a dor de maneira definitiva. Amados, eu quero, junto com os irmãos, explorar esse Salmo de Davi, procurando uma forma eficaz de resolver as nossas aflições de forma definitiva. Em vez de fugir por esses escapismos temporários, vamos buscar refúgio em Deus nos momentos de adversidade, confiando na misericórdia divina para nos livrar das situações difíceis. Eu dividi essa ministração em 4 partes, para que nós buscamos iluminar o nosso caminho de enfrentamento, para nós superarmos essas soluções temporárias e nós nos aprofundarmos na providência divina. A primeira parte desse estudo, eu separei que vai dos versículos 1 ao 3, e que eu chamei de o refúgio na tempestade. Em meio às sombras da caverna de Adulão, Davi, já ungido como rei, enfrenta a ameaça constante da fúria enlouquecida do atual rei Saul. A coroa ainda não repousa em sua cabeça, e as circunstâncias o forçam a buscar refúgio na escuridão de uma caverna. A insanidade de Saul tornou-se o instrumento pelo qual Deus molda a fé de Davi. Com a loucura do rei a caçá-lo, a caverna se torna um esconderijo. Mas a grande questão aqui é que Davi fica longe de confiar nessa pedra fria que é essa caverna. Seu foco se volta para Deus. No clamor desesperado que nós vemos ali no versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Davi, ele está suplicando por misericórdia, reafirmando a sua fé na divina proteção. A repetição do pedido, presente também no Salmo 56 e no Salmo 51, evidencia uma súplica não por direitos, mas por compaixão e misericórdia de Deus. Enquanto muitos veriam a caverna como um único refúgio, Davi transcende esse abrigo, fazendo de Deus o seu verdadeiro porto seguro. Ele não deposita a sua confiança em sua própria força. Afinal, Davi matou um gigante. Ele não deposita a sua confiança em suas habilidades militares. Em oração, ele refugia a sua alma em Deus. E essa narrativa, ela pode se estender a nós.
onde temos buscado refúgio? Será que nós temos buscado refúgio num emprego, num bom emprego? Às vezes você está aí ansiando, né? Não, eu quero passar num concurso público, né? E ter uma vida tranquila. Não que isso seja mal, mas será que você não tem buscado refúgio em coisas que são transitórias? Às vezes você tem procurado construir uma reputação, feito cursos e mais cursos, não que a busca por conhecimento seja errada, mas nós temos que tomar cuidado com a motivação. Às vezes você está buscando refúgio em adquirir posses, coisas, né? Amados, nossa fé, ela tem que estar alicerçada em Deus, não em pessoas e coisas, porque tudo isso é passageiro, só Deus que é eterno. No texto de 1 Pedro, capítulo 5, que vai dos versículos 6 a 10, ele instrui os cristãos também em meio à adversidade. Pedro nos diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais os vossos estão cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Mas esse texto, Pedro destaca a importância da humildade diante da soberania de Deus, alicerçando-se na submissão, confiança e reconhecimento da autoridade de Deus como Senhor de nossas vidas. A promessa de exaltação não vem como uma promessa de recompensa material, mas sim como uma promessa de recompensa espiritual. Ele encoraja a confiança de que Deus age para o nosso bem, mas principalmente para a sua glória, mesmo em meio às dificuldades que enfrentamos. O chamado é para lançar sobre ele as nossas ansiedades, buscando orientação divina em momentos adversos. Continuando no texto, Pedro nos adverte sobre a atuação do inimigo, o diabo, o verdadeiro adversário de nossas almas, que está à espreita como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Essa imagem descreve a natureza feroz do adversário espiritual de nós crentes. Diante dos problemas, Satanás muitas vezes procura usar meios diferentes para minar a nossa fé e a nossa fidelidade em Deus. E, para resistir ao diabo, Pedro enfatiza a necessidade de sermos firmes na fé, não importando as circunstâncias. Finalmente, Pedro encerra essa passagem prometendo que, após o sofrimento, o próprio Deus, que é cheio de graça, há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E é importante a gente destacar que esse fundamentar é o que nós podemos chamar de alicerce firme, de rocha. Esse alicerce firme não é algo terreno, mas espiritual. Refere-se à base sólida da fé e do relacionamento com Deus, que nós acabamos por desenvolver ao enfrentar perseguições e provações. Como os crentes, temos que aprender a depender mais de Deus, a confiar nele
e a enraizar a nossa fé em fundamentos sólidos, para assim, como Jó, um dia poder dizer: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amados, as dificuldades, elas podem variar ao longo da vida. Às vezes você pode, voltando ao passado, ver que você passou por problemas financeiros, isso foi superado. Hoje talvez você esteja passando por problemas de saúde, que com a graça de Deus podem ser superados. Mas e amanhã? Por isso que é fundamental que nós temos que nos alicerçar em Deus. Nós temos que firmar a nossa fé em Deus. Sabe por quê? Porque abrigos humanos são temporários e vulneráveis demais. Só Deus é abrigo seguro. O final do versículo 1, ele deixa muito bem claro isso. À sombra de tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Sabe, como os pintinhos que ao verem a chegada do perigo, correm para debaixo das asas da galinha, Davi se abriga debaixo das asas do Onipotente, ao ser atingido pela fúria de seus inimigos. Sabe, o comentarista Alan Herman, ele expõe um intrigante paralelo entre as asas do querubim no Antigo Testamento e a busca do refúgio do salmista no tabernáculo. No relato bíblico de Êxodo 25:20, as asas dos querubins, elas se projetam sobre a tampa da Arca da Aliança, conhecida como propiciatário. Herman sugere que a expressão suas asas pode figurar como uma metáfora, indicando que o salmista, em sua aflição, buscará o tabernáculo como um santuário para encontrar-se com Deus e encontrar refúgio até que a presente angústia se dissipe. No cenário do Antigo Testamento, o tabernáculo era como um espaço sagrado, onde os israelitas, por meio de rituais e sacrifícios e adoração estabelecidos por Deus, procuravam a presença divina. O propiciatário, a tampa da Arca da Aliança, era considerado o lugar sagrado, onde a presença de Deus habitava. Hoje, com a nova aliança, para nós cristãos, a igreja assume o local de reunião dos crentes. Com a nova aliança, as práticas do Antigo Testamento mudaram. Não precisamos mais sacrificar animais, nada disso. Nós temos livre acesso ao Pai por intermédio de Cristo Jesus. Mas a essência permanece a mesma: buscar refúgio, adoração e comunhão com Deus. A exortação de Hebreus 10:25, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajarmos uns aos outros, ainda mais quando veem que se aproxima o dia, destaca a importância de não negligenciar a participação regular nos cultos da igreja. Amados, em tempos de desafios e desânimo na fé, a comunidade da igreja pode fornecer apoio e fortalecimento espiritual. Agora entenda, isso não se trata de uma obrigação fria, mas de uma oportunidade de crescer na fé, de conectar-se com outros crentes e adorar a Deus coletivamente. Essa prática, a severa narrativa, não apenas auxilia, mas espelha a experiência de Davi. Conforme ele expressa ali no versículo 2, Davi, em seu clamor ao Deus Altíssimo, reconhece a grandiosidade de Deus sobre todas as coisas. Ele declara a sua intenção de clamar continuamente ao Deus Altíssimo.
sempre teremos necessidade de orar. Há poder por meio da oração. E isso é importante. Quero explicar melhor isso. É preciso deixar claro que não é a oração que é poderosa, e sim aquele que responde a ela. Ao orarmos, nós conectamos o altar da terra com o trono do céu e ligamos a fraqueza humana com a onipotência divina. Quando oramos, o braço onipotente de Deus entra em ação. Amados, nosso Deus pode fazer maravilhas em resposta à oração. Nós vemos ali no versículo 3. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Deus nos envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Mesmo quando os recursos da terra se esgotam, o auxílio de Deus é inesgotável e vem dos céus. Agora nós entramos na parte 2 da ministração, que vai dos versos 4 ao 6, que fala a respeito do cerco do inimigo. Nós vemos que Davi, ele continua esse salmo e agora ele adentra na descrição do cerco imposto por seus inimigos, comparando-os a bestas feras que se agrupam para um ataque impetuoso. Esses adversários, segundo a visão de Davi ali, eles se reúnem como leões vorazes, prontos para devorar os filhos dos homens. Em particular, Davi usa essa expressão, acha-se a minha alma entre leões, para transmitir a sensação de estar à mercê desses predadores, cuja natureza representa uma ameaça iminente à sua vida. Essa comparação, ela quer ressaltar a gravidade da situação que ele enfrenta nesse momento. Além disso, ele descreve as armas desses leões, destacando que suas lanças e flechas são equiparadas a dentes, enquanto suas línguas são comparadas a espadas afiadas. Nessa linguagem, Davi, ele sugere a intenção dos inimigos não apenas de causar dano físico a ele, mas sim também de destruir a reputação de Davi por meio de calúnias e difamações. Às vezes nós passamos por isso. Nós enfrentamos essas dificuldades. Não bastava acabarem com Davi fisicamente, era preciso destruir ele por completo, sua imagem. Dentro desse contexto, Davi ele busca consolo e confiança em Deus, afirmando que mesmo diante de tais ameaças, Deus continua sendo o seu único protetor e seu único refúgio. Davi ele enfatiza que, apesar das dificuldades, é possível encontrar segurança e consolo na proteção divina. Mesmo ainda no campo de batalha, Davi desvia o foco do inimigo e volta seus olhos para Deus, exaltando-o acima dos céus e desejando que sua glória resplandeça em toda a terra. Essa atitude demonstra uma confiança de Davi na soberania divina, independente das circunstâncias adversas. Continuando, no verso 6, você vê Davi descrevendo mais detalhadamente a situação difícil que ele se encontra. Seus inimigos estão armando redes e cavando covas para capturá-lo ou prejudicá-lo de alguma forma. A expressão minha alma destaca que essa ameaça não se restringe apenas ao aspecto físico, mas representa uma ameaça à sua vida interior, ao seu bem-estar emocional. Davi expressa sua angústia diante dessa situação, mas de maneira notável ele conclui o verso
indicando que seus inimigos acabam caindo nas próprias armadilhas que preparam. Sabe, essa conclusão, ela nos reflete a crença da justiça divina. No final, todos aqueles que tramam o mal, eles vão enfrentar as consequências de sua ação, de suas ações. Talvez enfrentem aqui na terra, não sei, mas com certeza não escaparão do juízo divino da eternidade. Essa mensagem, ela destaca a intervenção divina, não só em proteger os justos, mas, ao mesmo tempo, ela permite que, ela nos lembra que aqueles que praticam o mal, eles vão enfrentar as suas consequências. Davi, ele continua e ele estende essa reflexão para além das vitórias pessoais em termos de sucesso terreno ou riquezas materiais. Ele aponta principalmente para uma vitória espiritual, conforme expresso em Romanos 8,37, que nos diz: no entanto, em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que proclama que, por meio do amor de Deus em Cristo, os crentes podem superar desafios, provações e dificuldades espirituais. Essa perspectiva, ela enfatiza a certeza da vitória espiritual para aqueles que estão em comunhão com Cristo, independente das circunstâncias terrenas que possamos enfrentar. Dessa forma, o louvor de Davi, ele destaca um louvor que vai além das circunstâncias presentes. Ele enfatiza a confiança na soberania divina, a proteção contra os inimigos e a certeza da vitória espiritual por meio da relação com Deus através de seu Filho, Cristo Jesus. Continuando mais no Salmo, dos versos 7 ao 10, nós vemos essa terceira parte do Salmo como um louvor além das circunstâncias. Nós avançamos, nós vemos que Davi transcende o cerco do inimigo e eleva-se às alturas o louvor. Nós vemos ali no versículo 7, firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Mesmo em meio ao cerco desses leões, a alma de Davi permanece firme para louvar a Deus. Como já dissemos, esse é um louvor que vai além das circunstâncias. Nascido de olhos, sim, molhados de lágrimas. Emanado daqueles que exaltam a Deus nas noites mais escuras. É um louvor que brota de um coração inabalável. Por quê? Porque ele se agarra às promessas eternas do Senhor, sem vacilar entre a dúvida e a fé. Cantarei e entoarei louvores, continua o versículo 7. Apesar da perseguição, Davi, ele abre os olhos e os lábios para entoar cânticos de louvor a Deus. Assim como Jó adorou a Deus após o luto, e Paulo e Silas entoaram hinos à meia-noite na prisão. Amados, às vezes as dificuldades podem fazer a nossa fé vacilar. Mas aqui, eu os encorajo a seguir o exemplo de Davi, que exorta a própria alma a não se abater e enfraquecer. Vejam o versículo 8. Desperta a minha alma. Davi, ele anseia por uma alma viva, vibrante, pronta para uma adoração, encorajando a louvar de todo o coração e com toda a sua energia. Ele continua, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Davi, ele deseja usar os melhores instrumentos para adorar a Deus. E aqui é interessante que a harpa e as liras, eles eram instrumentos
de cordas usados tanto no culto formal, aqui, né, no templo, quanto no culto informal. Ou seja, Davi não quer apenas cultuar a Deus, vamos trazer para os nossos dias aqui, né? Das 10h30 ao 12h30, num domingo. Não. Ele quer louvar a Deus a todo instante, todo momento, em todo lugar que ele tiver. E ele deixa isso claro porque onde ele está entoando louvores a Deus? Dentro de uma caverna. Amados, nós somos convocados a participar desse louvor. Veja que Davi, ele não quer nem esperar o amanhecer. Ele quer antecipar o amanhecer para poder louvar a Deus, com toda a sua alma e com toda a sua excelência. Cantarei louvores entre as nações, ele continua no versículo 9. Veja que Davi, ele não quer restringir Deus a si mesmo. Ele deseja que todas as nações conheçam o Senhor. Ele se sente motivado pela misericórdia divina, que se estende até os céus, e pela fidelidade que alcança as nuvens. Davi agradece pelos feitos grandiosos de Deus entre os povos. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens, continua no versículo 10. Davi caminha para o encerramento desse cântico, desse salmo, expressando a sua gratidão pela misericórdia e fidelidades divinas, que transcendem todo o limite humano. Veja que eles vão até os céus, eles vão até as nuvens, né? Eles transcendem todos os limites humanos, eles atingem as alturas celestiais. E para encerrarmos esse estudo, nós chegamos no versículo 11, que é a exaltação a Deus. Davi, ele conclui esse belo poema reiterando o estribilho mencionado no versículo 5. Mas agora de uma maneira diferente. Essa repetição do versículo 5, ele reflete um profundo e grato amor a Deus. A transformação em seu tom é notável. Na primeira vez, nós vemos que o versículo é entoado, entoado num som de fé desafiadora, enquanto no fechamento do salmo, ele transborda com uma gratidão, que só pode surgir de uma experiência de vitória. E é interessante isso, porque Davi, ele ainda está na caverna. Ele continua dentro da caverna. Ele não saiu de lá. Mas ele já entendeu que Deus é mais do que suficiente para ele. Diante de toda e qualquer dificuldade, o importante é que ele reconhece Deus como seu Senhor. Ele reconhece Deus como aquele que controla tudo, todas as circunstâncias. Davi, ele exalta a Deus independente dessas circunstâncias terrenas ainda que ele está enfrentando. O seu louvor, ele vai muito além do que os olhos podem ver. A motivação de Davi vai muito além da vitória terrena imediata. Ela está enraizada na natureza eterna e inabalável de Deus. Davi sabe que Deus é eterno. Davi sabe que Deus é inabalável. E por isso ele se sente tranquilo. E por isso ele pode entoar louvores. Amados, é preciso que a gente tenha esse fundamento de fé firme nos nossos corações. Nós não podemos perder nunca de vista que Deus é eterno e inabalável. Ele é mais firme que qualquer rocha que nós possamos ter aqui na terra. Assim como Davi, nós devemos manter
o nosso foco nas promessas eternas de Deus. Mesmo quando a vitória não é imediata, mesmo quando as dificuldades, as lutas ainda persistem, a fidelidade de Deus permanece. Nós podemos confiar em suas promessas, que elas vão além das circunstâncias presentes. Não devemos nos limitar. Davi, ele ansiava que a glória de Deus resplandecesse em toda a terra. Vejam que Davi, nesse versículo, ele demonstra não apenas uma expressão de desejo, mas uma aspiração para que todas as nações conhecessem o Senhor e o adorassem. Davi, impulsionado por sua própria experiência transformadora, deseja que o conhecimento do poder e da graça de Deus alcance todos os cantos da terra. Ele reconhecia que a glória de Deus não deveria ser limitada a um grupo seleto, a um grupo pequeno. Não. Ela deveria ser testemunhada para todos os povos. Davi encerra esse poema mostrando sua compaixão pela divulgação que a glória divina transcenda as fronteiras de suas próprias existências, tornando-se uma missão para que todos os povos e nações reconheçam a grandeza daquele Deus a quem ele serviu e a quem nós servimos. Amados, para concluir, esse salmo de Davi, ele é uma poderosa lição de como enfrentar as dificuldades da vida, com fé, confiando na misericórdia e no poder de Deus, para nos livrar das situações adversas. Embora Davi estivesse cercado por inimigos, ele encontrou refúgio não na caverna, mas em Deus, fazendo dele a sua fortaleza e sua esperança. Em nossas próprias vidas, muitas vezes nós já enfrentamos, estamos enfrentando ou iremos enfrentar tempestades, perseguições, dificuldades, assim como Davi as enfrentou. E é fácil nós nos sentirmos abatidos, às vezes até mesmo desesperados diante das adversidades. Mas o exemplo de Davi nos ensina a buscar refúgio em Deus em todos os momentos, a confiar em sua misericórdia e lembrar que Deus é maior do que qualquer desafio que estejamos enfrentando. É importante nós percebermos que a vitória de que fala o Salmo não é apenas uma vitória terrena, temporária, transitória. É uma vitória espiritual, é uma vitória eterna. Assim como em Romanos 8,37 nos lembra, somos mais que vencedores em Cristo, nossa fé nos capacita a triunfar sobre as provações da vida. E devemos sempre manter o nosso foco não nas circunstâncias passageiras desse mundo, mas na esperança da vida eterna. Assim como Davi, que cantou louvores a Deus, mesmo em meio às dificuldades, devemos louvar e exaltar o Senhor em todas as situações. Devemos lembrar que Deus é digno de louvor acima dos céus e em toda a terra. E nossa fé em sua misericórdia e fidelidade deve nos inspirar a ser testemunhas de seu amor, para que todas as nações o conheçam. Permanecer firmes na fé, independente das circunstâncias, é um desafio que todos nós enfrentamos. Mas é também a chave para experimentar a vitória espiritual que Deus promete para todos aqueles que confiam nele. Amados, que esse salmo nos lembre de buscar sempre refúgio em Deus, louvá-lo em todas as situações e sempre manter fixo
o nosso olhar, os nossos olhos na vida eterna, que está diante de nós, por intermédio de Cristo Jesus. A fé, ela não nos livra das provas, mas ela nos capacita a triunfar sobre elas. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Amados, que esse salmo de Davi tenha penetrado os vossos corações e que fortaleça a fé de cada um de nós. Ó Senhor, que assim como Davi, que enfrentamos cercos, dificuldades, adversidades, situações desafiadoras em nossas vidas, que nós, assim como ele, possamos aprender a buscar refúgio em Ti, ó Deus, confiar na Sua soberania e louvá-lo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Que, Senhor, a mensagem desse salmo não nos acompanhe só durante hoje, durante essa semana, mas que a Sua palavra, Senhor, nos lembre de manter a todo instante a nossa fé firme, independente das tempestades que possam vir a surgir. Senhor, que o Senhor seja exaltado acima dos céus e em toda a terra, e que a Sua glória resplandeça em nossas vidas e testemunhos, ó Senhor, a todo instante, todo momento.